Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça de Deus esteja sempre conosco. Deus esteja conosco, Ele está no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje é 10º dia da meditação desse livro aqui, a Santa Missa. Aqui nesse livro tem muito significado, né? Aí está o altar, o cálice, uma cruz e a figura de um cordeiro. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Então, cada dia eu vou falar um pouquinho. Hoje eu vou comentar, estou falando aqui do cálice, da cruz, e na cruz está lá o cordeiro. Antigamente os sacrifícios eram com animais, mas o próprio Deus mandou seu filho para fazer sacrifício. Por isso que hoje não se faz mais sacrifício com animais, não se faz. Então, tudo já foi revelado em Jesus Cristo. Tudo já foi revelado em Jesus Cristo. Então, quem ele se doou, se entregou, ele falou: ninguém tira a minha vida, eu entrego para a libertação do povo. E que a graça de Deus permaneça em nós. Hoje nós vamos estar na primeira da liturgia da palavra, o Evangelho, aonde essa imagem aqui se representa o altar e o sacerdote falando em nome de Jesus. Liturgia do Evangelho. Após a oração do dia e a primeira leitura, nos domingos depois da segunda leitura, ouvimos o próprio Jesus falar no Evangelho. Pela boca do sacerdote, para ser um instrumento digno de Jesus. Ele agora se inclina perante o altar, a fim de que Deus, como outrora purificou os lábios do profeta Isaías, com brasa tirada do altar do templo, por meio de um serafim. Lá, isso aí está escrito lá em Isaías, capítulo 6, versículo 5, 8. Na gravura, em cima à esquerda, assim purifique agora os lábios do meu ministro. Por isso, ele pede humildemente: Deus Todo-Poderoso, purificai o meu coração e os meus lábios, para que eu anuncie dignamente o vosso santo evangelho. O sacerdote é também o nosso representante perante Deus. Ele conhece as palavras desfavoráveis, mas pecaminosas que passa pelos lábios do homem, e faz com que muitos minutos, horas e dias preciosos da nossa vida se tornem uma perda para toda a eternidade. Sobretudo, nos impede de, da verdade, escolher a sua santa palavra para guardá-la, e em virtude dela produzimos fruto, multiplicando, que o Senhor dá a messe ansiosamente espera. Mas ainda nos torna indigno de Deus mesmo. Por isso, tanto o sacerdote
como nós precisamos da purificação e a santificação dos nossos lábios e do nosso coração, ao receber a Ele, Jesus, o Verbo eterno do Pai, não somente quando ouvimos a santa palavra do Evangelho, mas, sobretudo, quando Ele, o Senhor, sacrificado e glorificado, quer vir a nós na santa comunhão. Aquilo que o sacerdote experimenta como mediador em devota atenção e doação, será também concedida aos fiéis, conforme a sua união às preces do sacerdote e a sua abertura generosa ao ministério da fé. Ó Maria do Verbo eterno do Pai, rogai por nós. Aqui colocar mais uma vez, quando o sacerdote ele se inclina, ele se levanta lá no céu para falar o que Jesus quer de nós. Nesse mundo hoje está muito difícil de seguir a palavra, a Bíblia, seguir os ritos tradicionais. Muitos falam que não se usa mais, é antiquado, tem que mudar, tem que se renovar. Não. A palavra de Deus, ela é renovada a cada minuto, cada tempo que nós lemos. Você pode ver que na palavra de Deus já foi escrita há muito tempo e até hoje está acontecendo essas coisas. Aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Está tudo aqui, ó. Mas nós temos que parar, estudar, ler. Tem que ler, senão não tem. Porque se você não ler, você vai cair em qualquer umas pessoas que falam, é isso, não, é aquilo. Você vai acreditando, e acaba, vai se acabando a tradição, a verdade, vai se espalhando. E se eu pudesse falar para você, não deixa ninguém te enganar. Aqui está a verdade. Que Cristo cresça e eu diminua lá, que Cristo apareça e eu diminua. Essa é a minha palavra, que Cristo cresça e eu diminua. Por isso que eu coloquei na frente da câmera aqui. Porque até a palavra de hoje nos diz, né, que lá em Mateus capítulo 9, versículo 9 e 13, naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Vamos parar por aqui para não ficar muito grande. Mas olha só, Jesus olha para você, olha para mim e fala, segue-me. Aí nós cruzamos, não vou não. É muito difícil Jesus te seguir, é muito duro, é muito penoso. Eu vou perder meu aconchego, vou perder meu sofá, vou perder a minha televisão. Não, é muito difícil te seguir. Mas quando Jesus parou e foi chamar seus discípulos, eles largaram tudo que estava fazendo. E hoje nós não temos essa coragem, nós não temos essa razão, porque principalmente aqui em Mateus, quando Jesus chamou Mateus, ele era bem sucedido, ele era bem generoso financeiramente, mas ele não tinha mais o importante, Deus. E quando o próprio Deus chamou ele, ele largou tudo e foi. Que eu deixo essas palavras, quando Deus te chamar, vai, larga tudo e vai.
Um abraço a todos e que Deus abençoe.